Bem-vindo ao exercício da semana do canal Tarot com Alberto. Para você que já olhou os meus vídeos e que quer fazer parte dessa comunidade, pode já curtir, deixar seus comentários, seus agradecimentos e também fazer seus pedidos, tá? Porque o exercício de hoje tem muito a ver com a nossa capacidade de adaptação. Por quê? Qual é o exercício que eu vejo que mais se repete quando se trata de trabalhar o autoconhecimento? É um dos exercícios básicos que a gente aprende a fazer já no primário, na escola, mas que com o passar dos anos a gente vai dando menos valor e vai utilizando cada vez menos, porque hoje a gente não usa muito mais uma caneta e um papel, e é o de escrever. Sim, a atividade da escrita, ela pode ser utilizada como uma atividade terapêutica, e ela pode, acima de tudo, trazer não só o desenvolvimento intelectual, não só o desenvolvimento de um raciocínio lógico, não só melhorar a sua comunicação, não só agregar valor ao seu exercício, como ela também pode agregar muito valor na sua percepção da realidade. E por que isso? Você concorda comigo que no momento que eu vou escrever, eu preciso segurar um lápis ou uma caneta na mão? Preciso focar na, no local onde eu vou escrever e criar um raciocínio lógico. Você entende que isso também é uma prática meditativa, que isso também faz parte do exercício de meditação, e mais importante, é um estado de meditação consciente, porque você vai estar agregando valor toda vez que escreve. Se você tiver que escrever 3 vezes um texto sobre o mesmo assunto, e por mais parecido que fique as 3 vezes, sempre tu vai chegar a uma conclusão nova, e sempre tu vai ter um adendo a mais para colocar. Por quê? Porque a tua mente começa a se expandir e focar na tua percepção, na tua realidade. E o que é a tua realidade naquele momento? É transmitir o que você tem pensado para as folhas que você vai escrever. Diferente do desenho, que vai ser muito melhor indicado para quem precisa de imaginação, para quem precisa expandir um horizonte, o exercício da escrita consciente, ele ajuda a gente a limitar o nosso foco a um assunto. Se eu quiser ter um texto coerente, realmente passar uma ideia, eu não posso começar falando de maçãs e terminar explicando sobre laranjas. Mas eu posso começar falando sobre as maçãs, acrescentar as laranjas e depois terminar um texto falando sobre uma salada de frutas, porque eu vou ter um início, meio e fim. E transportando isso como um exercício terapêutico, hoje, amanhã, sábado, domingo, segunda, não importa o dia da semana, não importa o horário, se permita pegar um papel, pegar uma caneta ou um lápis, respirar profundamente, fechar os olhos e questionar: o que você tem para me ensinar? Respira fundo, fecha os olhos, deixa o ar circular pelos pulmões, entrar pelo nariz e pergunte: o que você tem para me ensinar? Não se preocupe com nomes, lugares, imagens. Depois de se fazer a pergunta por 3 vezes, comece a escrever aleatoriamente. Entende? Comece a escrever. Qual é a melhor forma de lidar com isso? Com essa escrita? Permitir expor aquilo que a gente está pensando, o raciocínio que a gente está tendo sobre a gente mesmo e escrever. Por quê? Conforme você for fazendo essa prática por mais vezes, mais e mais a gente vai entender quais são as prioridades que hoje povoam a nossa mente. E esse exercício vai ajudar a gente a ficar centrado em nós mesmos, porque tu vai ficar tu e o papel. Tu vai estar transportando para fora de ti, tu vai estar iniciando uma ação.
Por isso que é importante a gente fazer isso de uma forma livre. Um texto abstrato, um texto que não precisa ter coerência, ele precisa só ter um significado de uma ação, iniciar uma ação. Depois que você fizer a sua primeira carta, deixa aqui nos comentários quais são os pontos que tu achou mais importante nela. Tenta trazer para mim aqui um desafio de quais são as coisas que tu quer alcançar dentro de 30 dias que tu pode começar a realizar logo depois que tu escreveu a tua carta. Por que eu digo isso? Porque uma vez que a gente alcança qualquer objetivo que seja, a gente começa a entender que as etapas se tratam muito mais sobre o andar de um projeto, iniciar uma rotina, do que realmente buscar um resultado. Dinheiro é resultado, mas dinheiro vem com um projeto, um trabalho. É fácil assim? Fácil não é, se fosse todo mundo tinha sobrando. E não é assim que funciona. Ter uma saúde de ferro exige trabalho também. Você não vai começar a se alimentar bem hoje e vai ter o resultado amanhã. São anos de prática e consciência do que se está comendo, o que se está vestindo, até que chega um ponto que tu vai se dar conta que tu não precisa ter consciência de nada, tu só precisa existir e deixar fluir. Mas até chegar nessa etapa, a gente precisa ter coisas palpáveis. Escrever é trazer a realidade, é materializar um conceito, é botar em prática uma ação. Se você não sabe sobre o que escrever, se você não sabe o que você tem para ensinar, então questione qual é a dor que te impede de trabalhar. Só isso. Qual a dor me impede de trabalhar? O que eu quero trabalhar, Alberto? Será que é o dinheiro? É a saúde? É a minha mente e a minha alma? Quando a gente tem a necessidade real de mudança, a gente entende que toda mudança vem dor. A mudança não vem com carinho. São poucas as pessoas que conseguem observar os erros dos outros e aprender com eles e crescer perante isso. A maioria de nós só tem uma opção: sentir na pele as necessidades para ter empatia com o outro, mas principalmente ter a atitude de entender que todos nós somos agentes de revolução e agentes de mudança a partir do momento que a gente começa a se mover. Lei física da inércia. Se eu tiver parado, as forças ao meu redor é que vão me guiar, até que outra força me desloque para outro sentido, ou me empurre de volta para o anterior. Mas a partir do momento que eu saio da inércia e começo a entrar em ação, eu posso selecionar quais energias, quais forças, quais movimentos eu quero fazer. E o mais importante de tudo, eu sou responsável por aquilo que eu conseguir de bom e de ruim, e é isso que vai agregar valor no meu crescimento. E tudo isso pode começar por uma simples prática de escrever um texto. Um texto de 5 linhas, um texto de uma frase, repetir várias vezes a mesma frase. Tudo isso é um sinal, é um começo de uma ação. Algumas pessoas vão precisar fazer um exercício como esse por anos para se dar conta. Outras pessoas vão precisar de 3 linhas. Mas o importante é que todos dentro do seu tempo são uma revolução dentro do universo. Todos agregam um valor, seja positivo ou negativo. O importante é como isso vai manifestar dentro da tua realidade teu objetivo central. Então, nesse vídeo de hoje, se permita escrever. Primeiro, então, você vai respirar fundo e perguntar: o que você tem para ensinar? Escreva num papel, quantas vezes for necessária. Leia em voz alta e depois rasgue e bota fora. Por que rasgar e botar fora? É a segunda ação. Aproveitar a experiência, viver o momento e se desapegar dele. Aproveitar a experiência, viver o momento e desapegar dele. E é por isso que eu falo. Se a gente não fizer o que a gente está disposto a fazer por nós, você vai fazer algo pelos outros como? Durante os vídeos vocês vão acompanhar que o meu cabelo vai estar crescendo, porque faz pelo menos 3 anos que eu deixei meu cabelo crescer para doar. O Instituto do Câncer Infantil, por exemplo.
É uma atividade que eu precisaria estar divulgando? Não. Mas isso faz parte da minha forma de revolucionar e ajudar, sem eu precisar ter um cartaz de que eu estou fazendo algo. E aí é que vem a parte importante. Todas as revoluções que você precisa viver são experiências suas. Os outros só vão ter essa experiência quando passarem por ela, e pode ser que a experiência que seja boa para ti não seja boa para o outro. Então se limite primeiro a compreender as suas revoluções, as suas experiências, para depois querer cobrar resultados e levar os outros a terem outras experiências. Se você estiver gostando desse conteúdo, já deixa nos comentários sugestões, já deixa nos comentários as dúvidas que tu tiver depois de fazer essa prática. E ao mesmo tempo já curte, se inscreve no canal, convida os amigos, convida os colegas, traga o pessoal para refletir, traga o pessoal para agregar valor. Não se limitem só ao que o vídeo está falando. Leiam o que está sendo comentado, de positivo e de negativo. Leiam, interpretem e aprendam a não assimilar e levar para dentro de si aquilo que não é seu. A opinião e o posicionamento do outro é a opinião e o posicionamento do outro. As experiências, as ações que levaram a formar aquela opinião são de responsabilidades dele. Não é minha, não é sua. Tenham todos uma ótima semana, porque o exercício real da gratidão é a gente desejar ao próximo aquilo que a gente também quer receber. E é por isso que sexta-feira vou trazer um conto, uma fábula nacional, para trabalhar esses valores de realidade, materialidade e o mais importante de tudo, realização. Vamos trabalhar algumas fábulas sobre como e devemos e podemos agir.